Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o quadro Direito Comigo e hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa maravilhosa, meu professor e também um ícone aqui no estado do Piauí, professor Eduardo Faustino, advogado criminalista, vai estar batendo um papo com a gente aqui sobre homicídio no trânsito, Ótimo, que bom. né? Então é um assunto assim bem pertinente, né, professor? Porque eu estava pesquisando, o Brasil é o terceiro país na escala de homicídios no trânsito. Terceiro país do mundo. Então, assim, e a gente sabe que uma das causas também é a questão da embriaguez. É uma do. Então, a gente vai estar batendo um papo sobre isso. E a nossa base legal aqui é o artigo 302 do CTB, que fala sobre, que prevê esse episódio, né? Que fala sobre homicídio culposo. E aí a gente vai aqui, antes de entrar nessa abordagem do homicídio no trânsito, propriamente dito, sob o efeito de álcool, eu gostaria que o professor desse uma explanada aqui sobre o homicídio mesmo, o crime de homicídio, a questão do dolo e da culpa para a galera aí. Então vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu que. Uma honra estar aqui. Ah, imagina, a honra é toda minha. Então, ó, primeiro, o que vai dizer lá o artigo 18 do Código Penal? Cara, para que a gente tenha um crime doloso ou culposo, ele vai ser definido a partir do seguinte parâmetro. Vai dizer o artigo 18 do Código Penal que quando o agente atua com a finalidade de ofensa ao bem jurídico, ou quando ele atua com a possibilidade de, na concorrência de fatores, ele assumir o risco de produzir o resultado, ele vai atuar de forma dolosa. O que significa isso? Ou a gente usa, no nosso caso, um carro como um meio para a prática do crime, e aí, nesse caso, não precisa ele estar alcoolizado, ele pode entrar num carro, mirar na vítima, apontar para ela e colidir com ela. Ou ele vai fazer o quê? Na modalidade lá do dolo eventual. Ele vai trabalhar na perspectiva de concorrência de fatores que, caso venham a ocorrer, o resultado para ele é pretendido, é querido. Que é o que a gente chama então de dolo eventual ou alternativo nesse caso. Então, como seria isso? Ó, primeiro que essa modalidade de dolo, ela só vai ocorrer se o agente mentalizar pluralidade de eventos. Não é o dolo direto, onde eu estou trabalhando para obter aquele resultado. Eu estou mentalizando pluralidade de eventos que, caso ocorram, eu assumo o risco para o resultado. Então, vamos pegar isso aqui para exemplos do próprio trânsito para a gente compreender. Eu posso, diante de uma situação onde eu, como condutor do veículo, posso visualizar à minha frente uma criança que acabou de entrar na via, e eu posso projetar a seguinte concorrência de fatores. Se essa criança não sair da via, eu vou matá-la, ok? Quais foram os fatores que eu condicionei para a ocorrência do resultado morte dela, criança? A permanência dela na via e o fato de eu colidir o veículo com ela. Então imagina que ao me aproximar da criança, ela sai da via. E esse resultado morte deixou de ocorrer. Ó, não dá pra gente dizer que houve nem sequer crime de homicídio tentado. Por que não? Porque os fatores não se concorreram. Por isso que o dolo eventual, ele exige essa familiaridade com o tema. Por quê? Eu não estou diante de um dolo direto aqui. Estou diante de um dolo eventual. Que caso não produza o resultado, eu não tenho que falar sequer na possibilidade do crime ter ocorrido na forma tentada. Que seria a regra do dolo direto. Né? Então, nesse caso, eu concorri os fatores. Quais? Caso a criança permaneça na via, eu vou atingi-la. Pode ser que os fatores não concorram e a criança não seja atingida. Ótimo. Não cometi crime algum. Beleza. Porque qual seria a diferença agora da culpa? É que na culpa, na primeira modalidade dela, que é a culpa própria, eu nem previ a possibilidade dessa criança entrar na via. Né? Então, estou conduzindo meu veículo automotor, por exemplo, obedecendo todas as regras da lei de trânsito, e essa criança atravessa a via de trânsito sem que eu consiga prever isso. Sou surpreendido já com a criança ali atravessando a pista de trânsito. Se eu venho a colidir com ela. Opa, nesse caso, para que a gente fale em culpa própria, esse resultado ele não foi de maneira alguma antevisto pelo agente. Bom, e aí, nessa hipótese, tudo bem. A gente estaria falando naquela culpa que se distancia da previsibilidade da ocorrência do resultado. Mas existe aquela outra culpa, aonde o agente
consegue já prever que aquele resultado é possível e mesmo assim ele continua a atuar naquela mesma condição. Por exemplo, eu sei que eu estou com o pneu do meu carro desgastado, careca. E eu sei que no hipótese de eventual frenagem brusca, o freio pode não funcionar porque o carro pode terraplanar. E aí a mesma hipótese, a criança entra na frente e eu tento acionar o freio, mas não consigo parar o veículo antes de colidir com a criança. Ó, eu sabia que ao conduzir naquelas condições o veículo apresentaria dificuldades numa frenagem. Mesmo assim, eu consigo antever o resultado, mas eu tento, de uma forma categórica, afastá-lo. Ou seja, na minha cabeça, eu acredito que estou atuando com os cuidados necessários para garantir a segurança, mesmo que estando com o pneu careca. É isso que a gente vai chamar de culpa consciente. Aí, aqui no termo de homicídio, termo simples aqui, gente, nosso termo aqui de estudante. O dolo é a questão do animus necandi, né? Que é aquela intenção de matar. Quando, Sim. do homicídio. E a culpa é quando eu não tive a intenção de matar e acabou ocorrendo o resultado morte. Aí seria por imprudência, negligência ou imperícia, né? Uhum. E a culpa consciente, só recapitulando, o agente ele tem conhecimento do resultado que a sua ação poderá gerar, mas acredita que ela não vai acontecer. Exato, mas ele antevê. Mas É a parte tenta da atuar, consciência, exato. né? Tipo assim, pode acontecer. Mas ele puta aquela possibilidade como uma possibilidade real. E aqui a gente nem tá falando a questão de alcoolizado ainda. Porque, Não. no caso, por exemplo, no caso de alcoolizado, a pessoa, ela pode prever que alguém pode entrar na frente, né? Que aí seria uma culpa consciente. Prever que pode entrar, só que ele não acredita que ele possa matar. Tipo, isso seria, mais ou menos? É mais ou menos ele acreditar que está tendo controle sobre a condução do veículo, mesmo alcoolizado. Ele acha que, não, tá conseguindo controlar ali as circunstâncias. No caso do pneu careca, né? Ele tá Seria a vendo a mesma hipótese do situação, careca, mas ele acha que exato. não vai acontecer aquilo. Ele acredita que pela técnica que ele imprime a direção, cuidado e tal, sabendo que tá careca, não vai acontecer o resultado. Okay? A culpa consciente, a vizinha-se do dolo eventual, mas, como o professor explicou aqui, eles não se confundem, é bem diferente. Parece, mas não é a mesma coisa. Tem proximidades, mas não é. Agora sim, que interferência isso tem? Porque, assim, a gente sabe que o dolo é uma coisa, e aí vai ter o ramo do dolo eventual, e a culpa é outra coisa. Qual é o impacto que isso tem No formato da acusação. no formato da acusação? Porque, assim, embora pareçam a mesma coisa, há uma disparidade enorme na pena. Por quê? Lá no artigo 74, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, é de competência do júri o processamento dos crimes dolosos contra a vida. Bom, já o crime de homicídio culposo, como não é crime doloso, seria de competência da justiça comum. Então a forma de processar é totalmente diferente. E a pena aplicada também. Por quê? O homicídio na forma simples já prevê patamares punitivos de 6 a 20 anos. Né? Na forma qualificada, que é como hoje geralmente o Ministério Público oferece denúncia em caso de alcoolemia, já vai para 12 a 30. E o homicídio culposo não. No trânsito ele vai ter essa pena pequenininha aqui de 2 a 4. Entretanto, quando envolver alcoolemia, 5 a 8. Bom? Então, da antemão, pessoal que pode comentar. Afinal, deixa eu falar logo. Vocês comentam aí o que vocês acham, o que vocês entendem sobre o assunto. Encaminha também esse vídeo para outras pessoas que é de relevância. A galera do direito penal, que vai adorar o assunto. Então, compartilha e comenta, interage aqui com a gente. Sobre o homicídio culposo, que é o que a gente está trazendo aqui, previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o agente conduzindo um veículo automotor comete um homicídio. No trânsito, o artigo, o Código de Trânsito prevê que é um homicídio culposo. Inclusive, no parágrafo 3º, ele vê a modalidade ele vê essa questão da alcoolemia. Cadê? Se o agente conduz o veículo automotor sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine sua dependência. Está aqui no parágrafo, tá aqui no mesmo tipo penal de homicídio culposo do trânsito. Certo. Agora vamos lá para a prática. Por que que beber, dirigir é igual homicídio doloso? Porque na maioria
das denúncias são nesse tipo, né, professor? Esse formato. Vamos lá. Essa questão ela deve ser melhor explicada no processo penal. O que vai dizer o artigo 156 do Código de Processo Penal? O ônus de prova incumbe a quem alega. Okay? Quer dizer, quem alega precisa trazer ao processo a prova da sua alegação. Então vamos lá. Quando eu digo quem bebeu e dirigiu assumiu o risco de matar alguém, qual categoria probatória eu preciso trazer ao processo? A prova de que ele assumiu o risco. E a alcoolemia não é uma prova de que ele assumiu o risco de matar alguém. A alcoolemia é uma circunstância objetiva no qual eu vou conduzir o veículo automotor sob efeito de substância que provoca dependência psicotrópica. Então não é um elemento subjetivo, é um elemento objetivo. Eu dirigi nessa circunstância. Portanto, se eu não tenho essa prova de que subjetivamente a pessoa trouxe para si a possibilidade de admissibilidade do resultado, se falar em demanda dolosa. O que faz o Ministério Público? Ele projeta uma perspectiva de presunção de dolo a partir dessa união de fatores. Dirigir alcoolizado. Sem base probatória alguma. Inclusive, estatisticamente, eu atuei em um caso aqui no Piauí, onde nós juntamos aos autos 17 acusações em face de promotores e juízes que, em situações de alcoolemia, mataram pessoas no trânsito. E nenhuma dessas acusações, a acusação ocorreu no formato doloso. E todas as acusações, elas ocorreram no formato culposo. Quer dizer, por que quando um promotor bebe, dirige e mata alguém, em face dele o homicídio não é doloso? Porque o critério que eles usam é um critério subjetivo, não é um critério objetivo. Isso torna o direito, enquanto ciência, você se afasta de um padrão científico. Para me dizer que uma pessoa quis um resultado, assumiu o risco para o resultado, eu preciso trazer provas do elemento subjetivo dela. Não posso presumir isso. Mais ou menos como eu presumir que uma pessoa quer algo que eu acho que ela quer, mas sem eu ter prova de que ela quer. Fica até psicologicamente uma coisa difícil você entender. Então, como é que eu vou dizer que alguém assumiu o risco de provocar um resultado sem a prova dessa assunção, dessa admissibilidade do resultado? Opa! Então, eu não posso conduzir a discussão nesse formato, porque o critério seria subjetivo. É o promotor que está entendendo que eu queria o resultado. E não eu queria o resultado. Né? Então, o que eu penso acerca desse tema? Cara, se a gente for para o processo penal, a discussão é bem simples. O ônus da prova é de quem alega. Como o ônus é de quem alega, teria o dever, a incumbência de demonstrar aquilo que alegou essa pessoa, que fez a alegação de que o comportamento foi doloso. Bom, o que é que eu não posso fazer? Porque eu bebi e dirigi, eu assumi o risco de matar. Por quê? Porque aí você está invertendo o ônus da prova. Você está colocando uma situação que vai precisar ser confrontada ou contestada pelo acusado, mas quem acusou não se desincumbiu do ônus da prova. Portanto, ele precisava provar que aquela pessoa age naquelas circunstâncias, queria o resultado, assumiu isso e produzi-lo. Bom, então eu penso de uma forma muito objetiva aqui. Ou você cria um parâmetro que sirva para o juiz e para o pedreiro, né? Ou então a coisa fica bagunçada. Quer dizer, por que quando um promotor atropela e mata alguém, a acusação que é dirigida a ele é de homicídio culposo? E é claro que esse critério que está sendo utilizado é subjetivo. Infelizmente, ele vem sendo emplacado, né, por uma perspectiva, por exemplo, o ministro Barroso do STF. Ele entende que dolo existe simplesmente porque o agente conduziu o veículo embriagado. Então, o que seria culpa nesse caso? E qual a necessidade dessa previsão legal? Quer dizer, se não existe essa possibilidade de eu beber e dirigir e não ser doloso, não faria sentido algum a norma prever, lá no artigo 302, parágrafo 3º, esse tipo penal, que é o homicídio culposo, exatamente sobre efeito de substância que provoca alteração psicotrópica. Né? Bom, enfim, eu acho que do ponto de vista prático, a matéria é muito mais simples do que parece. Ela se resolve, portanto, pelo meio de prova. Se eu estou numa acusação que eu tenho provas de que o agente assumiu o risco de produzir o resultado, ok. Como seriam essas provas? Vamos lá. O que é comum ali em final de festa?
aquele tumulto, as pessoas tentando fazer com que alguém não volte para casa dirigindo. O cara já tá para lá de Bagdá e se forma aquele tumulto. Frequentemente você ouve a pessoa dizer: cara, quem quiser que se lasque, eu não tô nem aí, eu vou voltar para casa dirigindo mesmo. Se alguém morrer, azar dele que morreu. Pronto. São coisas frequentes se ouvir no final de uma festa. Né? Opa, beleza, nesse caso está pré-constituída a prova do dolo. Tá bom? Porque eu tenho ali informações testemunhais de que aquela pessoa, naquela hipótese, assumiu o risco. Do contrário, a acusação deve ser movida de forma culposa. Sim. Não pode usar a fórmula, né? Tipo, embriaguez e dirigir. É igual ao Contrário. dolo. Não, ao Dolo contrário. eventual. Ao contrário. A fórmula que existe nesse caso, para que eu verifique o dolo eventual, seria a concorrência de fatores. Mas de quem é o ônus da prova nesse caso? É de quem acusa. Ok? No caso, por exemplo, poderia se aplicar o dolo, que eu também vi decisões, quando são vários fatores. Não apenas se está embriagado, mas excesso de velocidade, passou no sinal vermelho. Tipo, isso aí conduziria para um dolo? Não. Também Nesse não? tipo penal, não. Existem dois tipos penais em todo ordenamento jurídico que permitem essa previsão circunstanciada do dolo. Quais são os tipos? Artigo 308, parágrafo 1º, que é o racha, com resultado de lesão corporal de natureza grave, e o artigo 308, parágrafo 2º, Código de Trânsito, que é o racha com resultado morte. Esses dois tipos penais prevêem lá dentro deles a possibilidade do juiz analisar o dolo ou culpa pelas circunstâncias. Os outros crimes não. Então, o que é que eu não posso fazer de direito penal? Interpretação extensiva da norma. O que você disse agora há pouco foi que, na prática, há várias decisões onde os ministros, embargadores, juízes, dizem que, ó, se eu concorrer fatores como alcoolemia, excesso de velocidade, desobediência à sinalização semafórica, está demonstrada a eventualidade do dolo. Não está demonstrada a eventualidade do dolo. Por quê? Porque ela não pode resultar da análise circunstanciada. Há crimes que admitem isso. E aí a gente precisa seguir o princípio da legalidade. Quais são os crimes que admitem isso? São aqueles previstos no artigo 308, parágrafo 1º e parágrafo 2º do Código de Trânsito. Os outros, no ordenamento jurídico, nenhum permite essa leitura. Quer dizer, com base em que fator legal um juiz entende que a concorrência desses três fatores presume do dolo? Com base em nenhum dispositivo legal. Se a gente estivesse falando do crime de racha com resultado morte ou lesão corporal de natureza grave, aí teria fundamento legal. E seria a própria redação do artigo 308, parágrafo 1º e parágrafo 2º. No homicídio, não. Por quê? Porque não faz parte da redação do homicídio a leitura da eventualidade pelas circunstâncias. Eu não posso ler isso dentro do homicídio. Não tem base legal, não tem fundamento. Base legal Seria nenhuma. só uma interpretação mesmo Da cabeça dele. Da sociedade. A sociedade eu nem julgo, porque ela não tem parâmetro jurídico. Agora, um juiz deve saber o que é princípio da legalidade. Né? Um juiz deve saber que não pode realizar interpretação extensiva prejudicial ao réu. Porque a lei penal não admite interpretação extensiva em mala partem. A pessoa lá, ou na sociedade, não. Agora um juiz sabe. Ou deveria saber. Então, se tratando de juiz, o juiz deveria saber, né? Já que ele é o aplicador do direito, então, os juízes, eles nessa questão de dolo eventual, nesse tipo de crime que nós estamos falando aqui, eles costumam pronunciar para que essa questão vá a júri, por ser o tribunal da causa, né? Porque é uma questão de interesse social. Interesse social. Aí, tipo assim, agora eis o problema, porque deixar na mão do povo decidir uma questão que era para ele decidir isso, por exemplo, se há uma previsão legal que tipifica exatamente aquilo ali, ele fala, não, mas aí ele interpreta, não, vamos colocar o dolo. Se o povo, né, se é o conselho de sentença, quiser reconhecer e continuar a manter a decisão de dolo, beleza. Se eles reconhecer por culpa, aí então muda e vai acatar a tese defensiva. Uhum. É bem problemático isso aí, é bem perigoso. Perigosíssimo. E eu já discuti isso em alguns recursos especiais no STJ. O que os juízes usam como fundamento? Na dúvida entre dolo ou culpa, pronuncie-se o réu. Opa! O que acontece é que o júri não tem competência para julgar crime culposo. Exato. Se o juiz já diz na decisão dele que há dúvidas entre dolo ou culpa,
que é que ele está admitindo? E do ponto de vista hipotético, é possível que aquela pretensão jurídica trate de um homicídio culposo. E não é competência do júri julgar crime culposo. Pois é, mas o próprio fundamento da sentença já é esse, ó. Se eu tenho dúvida, se é dolo ou culpa. Se eu tenho dúvida, meu amigo. Eu deveria colocar a culpa logo. Pronto. Por quê? Porque o júri não pode julgar um crime culposo. Para que ele seja de competência do júri, o juiz deve refutar a culpa e dizer que não é culposo por esse motivo. Tipo, transferir a responsabilidade. Tipo, exatamente. Mas é uma transferência ilegal. Por que ilegal? Porque usurpa a competência do júri. Ele já diz na decisão que há dúvidas entre dolo e a culpa. Então, potencialmente, aquele delito é culposo. E ele não seria de competência do júri. Conseguiu? Até hoje, assim, a gente não teve sorte em relação aos ministros, porque os ministros da quinta turma, pelo menos, são péssimos em relação a essa matéria. Assim como, por exemplo, no STF, o desembargador, desculpa, o ministro Barroso também é péssimo em relação a essa matéria, porque faz essa mesma leitura aí do senso comum e tal, e é difícil, né? Bom, também do ponto de vista da cultura jurídica, poucos magistrados não têm essa compreensão. Mas, repito, é uma compreensão que não encontra sustento, né, supedâneo na lei. Exatamente por essa usurpação de competência, uma vez que o júri não teria competência para julgar eventual crime culposo contra a vida. Que é o que diz o juiz ao pronunciar o réu, alegando que pode ser aquele crime doloso ou culposo. Então ele deveria, para pronunciar, refutar a culpa. Como é que ele refutaria a culpa? Com a prova do elemento subjetivo do agente, que é aquela que o agente atuou dolosamente. Não há essa prova, ela deve ser promovida no formato culposo. Simples assim. Né? As pessoas geralmente têm a mania de dizer que esse cara diz isso porque é advogado de defesa, por isso. Não, eu perdi um irmão numa situação de trânsito, né, onde não se conseguiu demonstrar o elemento subjetivo do agente. Simples assim, a acusação foi movida na forma culposa. Não gerou revolta, não gerou retaliações. Então, assim, é uma questão pessoal para mim. É porque perdi um irmão numa situação de trânsito. Então, assim, às vezes, porque o cara é advogado. Por isso que ele tá falando isso. Não, eu tô falando isso porque aconteceu na minha família. Mas ninguém foi buscar retaliação, não foi buscar vingança. Qual é o padrão que nós temos? Não é o padrão legal? Ele deve ser o mesmo para todos. A prova de dolo? Então a acusação deve ser promovida no formato doloso. Processo legal, né? Exatamente. Se não há provas, culpa. Agora, se você quer fazer um direito autoritário, arbitrário, seu, porque você acha que aí a coisa descamba para um outro caminho, a gente não estaria mais falando de ciência, seriam outros padrões, não padrões científicos. Também a sexta turma também do STJ, ele decide também desse mesmo pensamento, posição, ó. Decisão em tribunais tem entendido que o agente que conduz veículo automotor embriagado e causa morte de outrem age com dolo eventual praticando homicídio. Pois é, mas assim, na sexta turma escapa o ministro Mussi, por exemplo, e o ministro Rogério Schietti, que tem decisões em outro sentido, alegando exatamente o contrário, que não seria prova do dolo eventual o fato de conduzir o agente o veículo estando embriagado. Dirigir o veículo embriagado é um fenômeno objetivo, isso não é prova de subjetividade. Ok? Eu repito, eu até posso ter essa prova. Se eu tiver, show. Tá formada a acusação na forma dolosa. Agora, se eu não tenho, aí eu não posso inverter o ônus da prova. Alguém que falou, que viu, que ele... Exatamente. Viu a forma como ele... Saberia que poderia ocorrer um acidente, uma morte, mesmo assim ele... Não, tá tudo bem, tô aí. Desprezo à lei penal. Agora, existe o contrário também. Quer dizer, se a gente for para um almoço de família ao domingo de manhã, a gente vai ver um monte de pais acompanhados dos filhos, das esposas, todo mundo vai voltar para casa. Raramente acontece um acidente. Quer dizer, tem gente que bebe, se a gente pode dizer assim, com responsabilidade. Né? Se não com responsabilidade com a lei de trânsito, com responsabilidade com a vida, pelo menos. Esse cara não está projetando na cabeça dele matar ninguém, coisa do tipo. Ao contrário, ele está pensando em preservar a integridade dele, dos filhos, da esposa, e vai dirigir com cuidado. Agora, objetivamente falando, trânsito é a principal causa de morte para alguém que tem até 39 anos no Brasil. Né? Enfim, claro que o trânsito por si só é uma situação de risco. Mas isso cairia na teoria do risco, do Klaus Roxin, que não é porque é arriscado que é proibido. Então as pessoas podem dirigir o veículo automotor livremente, só que isso tem um risco objetivo. Esse risco se potencializa em caso de alcoolemia
Claro, mas há outros fatores que potencializam o risco e nem por esse motivo você vai dizer que o agente atuou com potencial conhecimento do crime a ponto de assumir o risco de produzi-lo. Vou dar um exemplo muito simples disso. Quantas pessoas fazem uso de medicação psicotrópica no Brasil? 1/4 da população. Quantas delas fazem uso desse remédio e dirigem? Muitas. A gente já ouviu dizer que uma pessoa tomou Rivotril e se envolveu no acidente que alguém morreu. Ele agiu com dolo eventual? Eu nunca nem ouvi falar dessa discussão. Né? Mas um agente que usa Rivotril e vai dirigir, ele está dirigindo sobre efeito de substância que provoca dependência psicotrópica. E ele vai matar alguém nessa situação de trânsito e ninguém vai dizer que naquele caso o comportamento foi doloso eventual. Por quê? Porque tu mudou a substância. Então o preconceito aqui é com o álcool em si. Né? Quando eu digo preconceito, do ponto de vista da preconcepção da acusação de dolo eventual. Porque se for com o uso de outra droga, cocaína mesmo. Eu nunca vi uma acusação nesse formato que a gente estava usando cocaína. Né? Se você botar drogas lícitas, nem se fala. Porque as pessoas andam chapadas na rua, né, com psicotrópicos lícitos, se envolvem em acidentes que resultam em morte, e isso não vai ser movido à acusação como se o formato fosse dolo eventual. Se o critério fosse esse mesmo, seria. Né? Esse aí que é adotado para o álcool. Essa questão da segurança jurídica, desses conflitos entre eles mesmos, entre os próprios ministros, entre as turmas, como é isso? Pois é, está decorrendo assim de uma cultura, de uma tradição jurídica. Agora, a gente precisa pensar o direito enquanto um sistema científico. Né? Para que ele se proponha a agir enquanto ciência, ele deve seguir padrões objetivos. A partir do momento que tu tem divergência de interpretação, aonde o padrão adotado para divergência não é objetivo, a coisa começa a descambar para uma opção pessoal, para uma, digamos assim, para uma leitura subjetiva, para uma interpretação pessoal da lei. E isso ofende aquela segurança jurídica que deve existir. Então, o que é que eu penso sobre o tema? Cara, é perigoso quando tu tem decisões baseadas apenas na autoridade, no arbítrio do agente, porque você perde o critério da cientificidade. Quer dizer, com base em que eu posso afirmar que uma pessoa que bebeu e dirigiu assumiu o risco de matar alguém? Se eu tenho uma prova, ótimo, com base na prova. E se eu não tenho uma prova? Isso não investe o ônus da prova? Isso não traz a presunção de culpa do agente? Né? Com quantos princípios processuais tu violaria com essa interpretação? Vários. O que afasta o direito desse patamar científico. E aproxima a outra coisa, que é perigosa para o direito. Né? Porque quando tu permite interpretações de cunho pessoal, de cunho subjetivo, aí sim, você realiza um direito que é muito mais arbitrário do que legal, digamos assim. Principalmente o penal, né? Que é a última rádio. Exatamente. Que assim, não pode mesmo agir com arbitrariedade, tem que seguir ali o processo legal, se limitar nas normas, tudo, porque é complicado, né? São pessoas que vai ter sua liberdade ali cerceada, então. É até uma questão, assim, se o processo penal é atrelado ao princípio da verdade real, se, portanto, o juiz só pode condenar alguém com base em um processo cuja prova foi produzida no contraditório judicial, se com todas essas garantias, né, que já são admitidas pelo processo penal, por que que eu posso acusar alguém de ter incursionado no dolo eventual sem apresentar uma prova sequer disso? É isso que, na minha cabeça, é difícil entender. Com que legitimidade processual tu atua para dizer que uma pessoa assumiu o risco de matar alguém apresentando provas apenas de elementos objetivos, mas não prova de elementos subjetivos do tipo? Eu não consigo sequer conviver com isso de uma forma saudável, porque é uma acusação doentia pela própria natureza dela. Por quê? É a de presumir que alguém quis. Então, você está presumindo que ela quis. Outra coisa é você provar que ela quis. Né? Se houver o meio de prova, como a gente já comentou, tá ótimo. Se não, vira uma coisa pessoal. Vira fulanismos. Né? Eu escolho quem denunciar, com base em quê. Porque, como eu disse, objetivamente falando, promotores e juízes não são acusados de homicídio doloso no trânsito quando estão embriagados. Né? Eles são acusados de homicídios culposos no trânsito. Então, qual é o critério? Né? Claro que quem usa esse critério aí não está usando um critério objetivo, que vale para todo mundo. Inclusive, num dos júris que eu fiz aqui, no Piauí, um promotor
matado 2 pessoas 2 meses antes de um desses júris. E eu juntei esse processo também, onde esse promotor foi acusado da prática de homicídio culposo. Embriagado, matou 2 pessoas, e a acusação em relação a ele foi de homicídio culposo. Então, assim, Assim, é porque é um promotor de pronto, é só porque é um não promotor tem, de justiça. não tem, imagina, não tem intenção de matar, né? Pronto, Aí já afasta logo o exatamente. dolo. Exato. Aí o cidadão lá da sociedade, Eu estou discordando que possa ter sido culposo. O que eu estou dizendo é que o critério que ele sim, utilizou, o promotor, ele deve utilizar também para o. padrão, é regra geral, né? Exato, como regra. O contrário, vira fulanismos, assim. Eu vou decidir quem eu vou ferrar na acusação, né? Eu vou decidir quem eu vou privilegiar com a acusação. A questão do clamor social também. E aí entra muito em dúvio pró-sociedade. Pois é, Porque eles adotam, tipo assim, eles adotam uma postura em favor da sociedade. A sociedade repugna essa situação. O bebê dirigir, né? E aí, meio que joga para eles, para que a sociedade decida sobre isso. É o indúbio pró-sociedade. E aí também viola já, né, como nós já disse aqui, o indúbio pró réu, que é um princípio legal, constitucional, penal, e o outro nem tá. Então, assim, tem várias sobramentos, inseguranças, né? é muito, Qual é muito... o problema de você alegar o indúbio pro societar num processo onde a gestão deve ser científica? Ó, se eu estou dizendo que a acusação de homicídio doloso é de competência do júri, é de culposo, é de competência do juiz comum, quem vai definir o critério é a ciência jurídica. Eu não posso jogar isso para a sociedade. Por quê? Porque não é a sociedade que sabe a distinção entre dolo e culpa. Por isso que o rito do júri ele passa pela primeira fase, que é a fase de admissibilidade da denúncia. Quer dizer, quem é que vai fazer esse desdobramento técnico? É o juiz, é ele que tem essa incumbência, né? O contrário, não. Quer dizer, a sociedade não tem essa perícia, não tem esse conhecimento jurídico. Agora, juiz, ao agir, não deve pensar na reação popular. Porque o Poder Judiciário é um poder arbitrário por excelência, do ponto de vista de que a decisão sempre vai desagradar alguma das partes. Então, ele não pode querer agradar a todos. Okay? A imparcialidade pressupõe isso. Não que alguém goste ou desgoste, mas que a decisão seja legal. Okay? Quer dizer, o nível de popularidade da decisão ou não deve ser critério para um julgamento. Afinal de contas, nós temos vários exemplos históricos de julgamentos baseados, né, no clamor social e que resultaram em erros arbitraríssimos, assim, não precisa nem de correr muito para a Bíblia, não, né, para o julgamento de Jesus e essas coisas, porque são exemplos de A repercussão clamores, social né? interfere mais, né? Exato. Interfere, mas não deve servir como parâmetro para o magistrado. Agora, professor, no ponto de vista técnico, essa situação ser levada para júri é ruim em todas as hipóteses? O que o senhor A acha? minha percepção é que não, né? Eu adoro, porque o rito do júri é bifásico, né? Uma coisa que a gente sempre tenta demonstrar, e agora já falando como advogado, sempre tenta demonstrar para o cliente que a acusação em crime doloso contra a vida, ela traz maiores probabilidades jurídicas de absolvição, porque as taxas de absolvição no tribunal do júri são de 2/3, contra 44% de acusações em face de juízes comuns. Então, objetivamente falando, o júri absolve mais do que o juiz comum. 2. Como o rito do júri, do júri é bifásico, é possível que, havendo desclassificação no júri, já tenha incorrido, no caso, a prescrição penal. Então, imagina um júri que, entre a data da pronúncia e o julgamento no júri popular, né, decorreu ali 6 anos. Eu tenho um júri concluso, aguardando inclusão em pauta de julgamento. Aqui na primeira vara do júri há 5 anos, da capital. Aí vamos imaginar, se esse crime for de trânsito, né, em situação de trânsito, e o crime foi desclassificado por homicídio culposo pelo Conselho de Sentença e a pena for de 2 anos, já está prescrito. Então, assim, disparado, eu prefiro realizar uma defesa no rito do júri. Por quê? Porque as probabilidades de absolvição, hipoteticamente falando, já são por si só maiores. E as probabilidades de incidência de alguma causa de extinção de punibilidade, como a prescrição, também são naturalmente maiores pelo alongamento do rito que é bifásico. Mesmo
aparentemente parecendo ser pior, mas de forma técnica, né, às vezes é bem melhor. Tecnicamente falando, é difícil você convencer alguém disso, porque ele acha assim, você é julgado pelo júri, aquele negócio, mas hipoteticamente falando, é o júri que permite o maior grau de absolvição do que o juiz comum. Ele tem medo de uma coisa que ele não conhece. É como se eu tivesse medo, né, de uma coisa que eu... Tipo assim, professor, se você for condenado por homicídio culposo pelo juiz singular, juiz simples, pronto, tá condenado ali. Pronto. Se você for indiciado, for pronunciado por homicídio doloso, você tem a chance até de uma absolvição. Exatamente. Ou então uma desclassificação e voltar para o culposo mesmo. Voltar pro culposo, mas já que com já incidência seria... de uma prescrição, por exemplo. Porque vai ter aí um prazo alongado. Olha Exatamente. Então, assim, que curioso. é mais interessante para quem faz defesa realizar uma defesa no rito do júri. Né? Por isso eu acho mó barato quando o promotor já vai com essa de dólar eventual. Tô em casa. Por quê? Nem tenta desclassificar ali, nem inclusive, eu nem muito. realizo o pedido de desclassificação. Não realizo. Por quê? Porque há essa possibilidade hipotética. Né? Só que isso traria a possibilidade de aplicação da sentença já ali pelo juiz de primeiro grau. E aí, cara, hipoteticamente falando, juiz absolve menos do que o júri. Então, que juiz eu vou preferir? É mais ou menos assim, pra gente pegar um exemplo bem maluco, mas que parece a mesma coisa. Rapaz, ninguém acha que uma cirurgia, né? O cara vai fazer uma cirurgia plástica, e tem que cortar ali, tem que cortar aqui, né? Eu digo assim. Mas o resultado vai ser bom. Então, assim, não tenha medo da coisa, não. Né? Parece ser uma coisa que vai... Não, eu tô com medo disso. Por quê? Porque eu vou ser julgado pelo júri e tal. Cara, você pode até ter medo. Mas que o resultado vai ser bacana, vai. Então é melhor você, do ponto de vista processual. O risco. Exatamente, bem melhor, sem dúvida. E também, professor, essa questão da própria pena em si desse homicídio aqui no trânsito é mais alta do que o normal. Exato, ela é de 5 a 8 anos. E mais, ela não permite conversão da pena privativa de liberdade e restritiva de direito. Então esse cara tá ferrado. Porque ele imagina assim, ó, os advogados que não têm expertise na matéria, o crime é culposo, admite conversão. Lá do artigo 44 do Código Penal. Artigo 312A, já foi acrescido em 2020. Não permite conversão. Ok? Então, quer dizer, se você for condenado nesse crime, você vai cumprir pena. Mesmo que iniciando ela, por exemplo, no regime semiaberto. Mas você vai cumprir pena. Bom, o mesmo seria se você fosse condenado, por exemplo, na pena mínima no júri. Né? Com a procedência da ação. A pena mínima lá são 6 anos. Enfim, eu acho em todos os cenários a proposta do júri melhor, porque se você for falar em pena objetivamente tratada, cara, por aqui a situação no júri, ela acaba sendo muito parecida com o efeito que tu teria na pena de trânsito. Só que no trânsito já vai ser julgado, né, de forma hipotética, bem antes do que seria julgado no júri, e lá no júri com maiores possibilidades de absolvição. Porque às vezes a sociedade, quem não opera direito, não vê, por questão punitiva, que seria até melhor se... Não, ele tem que ser doloso, porque ele tinha intenção e não sei o quê. E às vezes nem tá vendo? Então, assim, é bem interessante ver esses pontos técnicos. E, professor, por ser um homicídio culposo, ter uma pena já bem alta, não seria já justamente mesmo para a questão desse clamor social? Porque veio justamente... Tanto é que ela já entra aqui no direito de trânsito em 2017. Historicamente falando, até 2012, até 2014, a pena era igual. Né? O homicídio com alcoolemia, sem alcoolemia, a pena era igual na forma culposa. 2014, com alcoolemia, a pena passa a ser de reclusão, sem alcoolemia, com detenção. Aí em 2017 que muda o patamar punitivo, vai para 5 a 8 anos. Já em decorrência desse clamor aí. Que a própria lei já, digamos assim, já aumentou o patamar punitivo para satisfazer essa pretensão popular. O que também, no final das contas, não vai resultar em boa coisa não, assim. Eu vou ser bem franco, assim, direito penal, ele não pode ser interpretado como um mecanismo de controle social, porque é difícil você controlar alguém com algo que ela não conhece. Né? Pedagogicamente falando, quantos de nós sabe os 354 artigos que compõem só o Código Penal? Como é que eu vou exigir do popular um conhecimento de uma coisa que ele não sabe? Isso é ignorância. O direito penal não serve como instituto de controle social, não nos moldes que nós temos aqui. Uhum. Aqui a gente faz outra coisa, né? Eu não consigo imaginar como é que as pessoas encaram
a possibilidade de se ter no ensino médio, por exemplo, ensino religioso, e não haver uma disciplina que trate de compreensão jurídica no ensino médio, no ensino fundamental. Eu digo religião por quê? Porque, cara, você já pratica religião na igreja, enfim, o almoço ele vai ser precedido antes por uma reza, né? Numa ceia de domingo, por exemplo. Mas as pessoas não têm cultura jurídica. Não tem porque esse conhecimento não lhe é repassado. Então, assim, dá licença, você não vai controlar ninguém com a pena que a pessoa não sabe qual é. Se a gente for perguntar para as pessoas na rua qual é a pena do homicídio culposo no trânsito, eles não vão saber. Como é que tu acha que tu vai controlar alguém por uma pena que ele não sabe qual é? Qual é o parâmetro para ele ter algum... Quer dizer, não existe isso. Direito penal não serve aqui no Brasil como instrumento de controle social. Serve naquele país que dá educação jurídica. Exemplo disso é a Alemanha. Na Alemanha a pessoa não passa um sinal vermelho, ela não viola o sinal vermelho. Ela pode estar de madrugada, o sinal tá lá, não tem ninguém na rua, ela não vai passar no sinal vermelho. Porque ela foi criada pedagogicamente para obedecer à norma. Ciência jurídica, né? Exato, mas decorreu de um processo pedagógico. Aqui não, aqui a coisa é outro sentido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então, assim, se beber, não dirija. Se dirigir e matou alguém, preste socorro para afastar a culpa. Exatamente, 301 do Código de Trânsito, exato. Preste socorro. Mas consulte um advogado, chame um especialista, porque faz toda a diferença para ver a melhor forma ali de aplicar a pena equitativa, legal, para administrar essa situação aí. Então, há chance, há possibilidades, você não tá tão ferrado assim. Exato. E sempre lembrando o seguinte, que em matéria de trânsito, essa questão do nexo de causalidade ela precisa ser sempre observada, porque às vezes o fato de eu estar conduzindo o veículo embriagado não é o motivo provocador do sinistro. Por exemplo, eu posso estar embriagado, mas obedecendo uma sinalização semafórica, quando fui atravessar o sinal, alguém que não estava embriagado, mas violando sinalização semafórica, colidiu comigo. Então, situação de trânsito precisa sempre observar quem estava agindo no cumprimento do dever legal. Interessante Ou não. isso aí. Com certeza. Porque, professor, por exemplo, se eu for usar isso aqui, não, eu bebi e estou dirigindo, isso aí já é dolo, eu já tô... Nenhum. Por quê? Porque também, se eu tô cumprindo, é interessante esse negócio do nexo causal, porque se eu tô cumprindo certinho, por mais que eu esteja embriagado, mas eu não O tô... resto eu tô obedecendo. eu não tô com alta velocidade, não tô nada. Uma pessoa entra na minha frente, por exemplo, um suicida. Pronto. Esse é o exemplo de quem violou sinalização semafórica. Porque lá pro controle do artigo 13, se eu tirar o cara que tá bebendo e colocar um que não tá bebendo, o resultado não muda. Então, não foi ele o provocador do resultado. Porque ele, nesse caso, é fungível. Quem é que é infungível na hipótese? É o cara que violou o sinal semafórico. Né? Esse cara é que produz o resultado. E não eu, que estava dirigindo só embriagado, mas se eu for substituído por uma pessoa que iria conduzir de forma sem embriaguez, o resultado continuaria a acontecer. Então esse cara aqui ele é substituível no caso. Não foi ele provocador do resultado. Isso porque, cara, se você tem essa análise técnica mais aprofundada, opa, você já pode conduzir para um outro caminho aquela percepção, né? Situação de trânsito, por exemplo, eu fui desviar de um buraco, né? E acabei perdendo o controle do veículo que colidiu com alguém matando-a. Nesse caso, quem seria a responsabilidade? Lá para a teoria do risco, Glashow-Sim. Cara, se você tirar o buraco dali, o resultado não ocorre. Então, quem provocou o acidente, na verdade, não foi o condutor do veículo. Foi o Estado ao não realizar o reparo da via. Então, assim, são inúmeras possibilidades de defesa em situação de trânsito. Né? Eu acho bacana que você tem condição de navegar assim. A importância né? do especialista é isso. Exatamente. Professor, Exato. muito obrigada. Eu agradeço. É uma honra receber o senhor aqui. Aproveitando, Obrigado. nós já estamos no finalzinho do período, acabando. E eu gostaria aqui de agradecer e dizer que foi imensa honra e prazer ter o senhor como professor. Obrigado. O senhor já deve ter ouvido isso muito, porque é uma referência, mas realmente eu estou muito Obrigado. feliz. E, assim, vou levar para a vida mesmo. E esse amor que eu tenho pelo penal foi construído pelo senhor, por outros professores também, Carlos Eduardo, a Laisa, desde o começo. Então, assim, eu gosto muito do penal. E o senhor é essencial, eu gosto demais, assim, da sua aula, é bem interessante, é bem prático. E muito obrigada.
Que bom, que agradeço. E assim, apesar de não me ver muito como referência, não, assim, É sim, imagina. mas é aquele É um negócio que a gente precisa conceito aqui estudar, né? nesse Piauí, Se nesse atualizar, Brasil. né? E é isso. E fico grato aí pelos elogios, tá bom? A honra é minha. Espero que a Bom, gente possa se encontrar mais vezes aí. ótimo. Estou à disposição, Obrigada. então. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigada, gente.